Oi, boa noite. Se você está vendo essa live no feed, aproveita, assiste até o final, encaminha ela para alguém pelo aviãozinho, porque eu não sei quanto tempo que ela vai ficar aqui com a gente, não. Logo ela sai do feed e vai embora. Hoje vou falar um pouquinho sobre 3 temas para a live. Os temas que vocês não votaram lá, então vou falar bem pouquinho sobre célula-tronco e transplante de medula óssea, quase nada. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial da esclerose múltipla, neuromielite e MOG. E depois eu falo também das medicações, da pior até melhor, numa ordem, para vocês pegarem papel e caneta e ir anotando também. Então, ontem eu abri uma enquete pedindo 300 votos para a gente fazer uma live só sobre transplante de medula óssea e transplante de células-tronco, mas não atingiu, então não vai ser por enquanto. Mais pra frente a gente faz. Mas para vocês que estão aqui, então eu vou dar uma palhinha só, um comecinho. Então, na esclerose múltipla, além dos tratamentos tradicionais, medicamentosos, vitaminas, essas coisas, existem 2 transplantes que vocês ouvem muito falar. Então tem um transplante que chama transplante de medula óssea e tem outro transplante que chama transplante de célula-tronco. Eles não são a mesma coisa e não têm a mesma função dentro da esclerose múltipla. Então vamos falar sobre cada um deles rapidinho, porque a live não é sobre isso, é só uma introduçãozinha para vocês que estão aqui primeiro. Transplante de medula óssea. Medula óssea é a nossa medula que todo mundo tem dentro dos ossos. Então essa medula que as pessoas doam quando as pessoas têm leucemia, câncer do sangue, a pessoa vê que tem que doar medula óssea, vai fazer um transplante de medula óssea. Então esse é o transplante. A medula óssea do nosso corpo é a parte do corpo que produz as células de defesa, que produz o linfócitos, que produz o hemograma, as hemácias, tudo isso. Então especula-se, já tem dados que dizem que o transplante de medula óssea é um tratamento para esclerose múltipla, assim como são os remédios tradicionais. Então, você fazer um transplante de medula óssea é alguma coisa meio arriscada, tem uns 10% de morte, de óbito, é por isso que não é usado tão frequentemente. Mas para você fazer um transplante de medula óssea, você tem que fazer quimioterapia igual câncer para matar a sua medula, para você ficar sem medula nenhuma um tempo isolado no hospital, e depois você recebe uma medula nova, seja uma medula sua mesmo que você tirou antes, ou de um doador, parente seu, que você pega de volta. Então começa a imaginar todos os problemas que tem da medula não pegar, do transplante não vingar, a imunidade fica muito baixa nesse período, alto risco de infecções, de óbito, de ter que usar remédio mais pra frente para não rejeitar o transplante. Então o transplante de medula óssea, que é esse que eu falei, é um tratamento que existe para a esclerose múltipla. Nos guidelines, nas diretrizes, geralmente ele é assim, o último dos últimos assim, da lista de tratamentos, porque ele tem uma alta taxa de óbito, de insucesso e de complicações. Muito mais do que as medicações que a gente conhece. E o outro, então esse é o transplante da medula óssea. É um transplante que existe para tratar esclerose múltipla, tem gente que faz e que tem gente que depois do transplante não tem mais surto, consegue ficar em remissão com ele. Mas como eu falei, é algo arriscado, que passa desde quimioterapia, zerar a medula, bastante coisa. E o outro transplante, então, que é o transplante de células-tronco, é um pouquinho diferente. Célula-tronco é uma célula geralmente tirada do cordão umbilical, ou do bebezinho que acabou de nascer, ou às vezes tem até do sangue, assim, mas tem muito processo para você conseguir uma célula-tronco de uma pessoa adulta. A célula-tronco tem esse nome porque ela consegue se transformar em qualquer outra célula. Então, se você pegar uma célula-tronco de bebê e, por exemplo, colocar no seu nariz, vai virar uma célula de nariz. Se colocar na bexiga, vai virar uma célula da bexiga. Se colocar no cérebro, acredita que vai virar um neurônio, vai virar uma célula neuronal, uma célula do cérebro. Então, o transplante de célula-tronco que as pessoas falam é pegar a célula-tronco do cordão umbilical, do embrião, de algum local que tenha célula-tronco, e jogar em cima de uma região que está machucada, no caso, a lesão da esclerose. E acredita-se, então esse tem menos evidência que o transplante de medula óssea, que você pegar um paciente que está com uma lesão na medula e não anda mais por causa do surto da esclerose, ou está com problema na bexiga por causa dessa lesão na medula. Se você abrir lá, fizer uma cirurgia, abrir as costas, entrar lá na lesão da medula e jogar a célula-tronco em cima, acredita-se que esse transplante de célula-tronco, jogando célula-tronco em cima da lesão, pode ser que ajude a regenerar aquela região. Então, transplante de medula óssea, você troca toda a medula do corpo, toda a imunidade, tem que fazer quimioterapia para renovar, e é um tratamento que tende a prevenir novos surtos. E o transplante de células-tronco, então, é você pegar uma célula-tronco lá do embrião ou do cordão umbilical, jogar em cima da mancha, em cima da lesão medular, da lesão do cérebro que já aconteceu,
E a promessa é que isso ajude a regenerar aquele local, porque a célula-tronco que cair ali vai se diferenciar em neurônio e pode voltar a fazer a função daquele neurônio que foi machucado. Então, essa foi só uma palhinha para quem entrou na hora para a live. Na verdade, hoje a live não é sobre o transplantes. A live é sobre medicações da esclerose múltipla e um pouquinho sobre esclerose múltipla, neuromielite e MOG. Então, vou falar primeiro sobre como diferenciar as três doenças e por último eu falo sobre as medicações. Então, foi uma palhinha também sobre a diferenciação das três doenças. Então, existem três doenças que são as mais comuns, que são as doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. A esclerose múltipla é a primeira, é a mais comum de todas, depois vem a neuromielite óptica e a doença anti-MOG. Em questão de sintoma, as três são muito, muito parecidas. As três doenças podem dar neurite óptica, que é dor no olho, embaçamento da visão. As três doenças podem dar lesões da medula, manchas da medula, que vai dar sintoma nas pernas, sintoma nos braços, sintoma nos esfíncteres, sintoma no tórax, no abdômen. As três doenças podem dar lesões no tronco encefálico, no cérebro. Então, em questão de anatomia, de localização das lesões, são iguais, não tem diferença onde que as lesões vão acontecer. O que diferencia um pouquinho pra gente é a intensidade dos sintomas e algumas características radiológicas da ressonância. Então, geralmente, a esclerose e o MOG são bem mais bonzinhos do que a neuromielite. A gente acredita que a neuromielite geralmente deixa surtos com muita sequela. Então, uma neurite de neuromielite tem grande chance de deixar a pessoa cega. Uma neurite de esclerose, mais de 95% de não ficar sequela na visão. Então é bem diferente. Uma inflamação na medula da neuromielite geralmente é muito comprida. A pessoa inflama desde o pescoço até lá embaixo. Uma inflamação única. Na esclerose a gente vê pontinho assim, bolinha aqui, bolinha ali, bolinha aqui, bolinha ali. E geralmente uma inflamação da neuromielite tem grande chance de deixar sequela. Deixar na cadeira de roda, deixar uma perna fraca, um braço fraco, uma sensibilidade alterada, um esfíncter. Em compensação da esclerose, tem grandes chances de não deixar sequela. Muitas vezes acontecem lesões assintomáticas, então a gente faz uma ressonância, a pessoa nunca teve sintoma e já tem uma manchinha ali, coisa que não é comum de acontecer na neuromielite. E na neuromielite, inclusive, a gente costuma fazer menos ressonâncias de acompanhamento, porque é muito raro aparecerem lesões sem dar sintoma. Então, geralmente, quem tem neuromielite, se tem lesão nova é porque deu sintoma. É difícil ter lesão assintomática que não deu sintoma e ela apareceu sem querer na ressonância. E o MOG é mais ou menos um meio termo. Ele também dá lesões na visão, no nervo óptico, também dá lesões no cérebro, no cerebelo, na medula. Pode dar lesões leves, pode dar lesões graves, ele é mais ou menos um meio termo. E para a gente diferenciar as três lesões, os médicos, através dos sintomas, conseguem suspeitar um pouquinho, mas principalmente através da ressonância a gente tem uma diferenciação maior, assim. Então, a esclerose geralmente gosta de pegar mais a medula cervical, a neuromielite gosta de pegar mais a medula torácica, o MOG também. A esclerose faz algumas lesões no cérebro, que eu já fiz alguns videozinhos, que são aqueles dedos de Dawson, que são lesões bem periventriculares, perto daqueles ventrículos do meio. A esclerose gosta muito de fazer lesões ali, lesões pequenas, arredondadas. Em compensação, as lesões da neuromielite costumam ser maiores, mais grandes. A captação de contraste é diferente nas lesões também. Mas o que diferencia principalmente de tudo é o exame de sangue. Então, você consegue diferenciar as três por meio de exame de sangue. Então, esclerose múltipla, não existe exame de sangue que confirme esclerose múltipla. Então, não tem, assim, faz o exame X, Y, Z para ver se tem esclerose, não tem. O que ajuda é as bandas. Então, quando tem bandas oligoconais do líquor positiva, dá uma certeza de uns 80% da esclerose. E quando é negativa, é a mesma coisa, dá uma certeza de uns 80% que não é esclerose. Mas o que mais ajuda para as outras duas doenças, que é a neuromielite e o MOG, é o anticorpo que chama antiaquaporina 4. Então, quando a pessoa tem o anticorpo antiaquaporina 4 positivo no sangue, tem altíssimas chances de ter neuromielite óptica, porque ele é quase 98% de certeza de que é. Então, se você teve um surto de neurite, de mielite, de lesão no cérebro, e tem o anticorpo positivo, alta chance de ser neuromielite. A mesma coisa vale para o MOG. Se você fez uma neurite, uma mielite, uma lesão no cérebro, e tem o anticorpo anti-MOG positivo, MOG, anti-MOG, altas chances de você ter a doença anti-MOG. A doença anti-MOG tem uma peculiaridade que mais ou menos a metade das doenças anti-MOG não volta a dar surto de novo, dá só um surto e acabou. Então, geralmente, o paciente que teve o primeiro surto e tem anti-MOG positivo, a gente às vezes nem trata ele,
fica só acompanhando, faz uma nova ressonância, dosa o antimog de novo para ver se vai continuar positivo ou negativo, porque tem grandes chances desse antimog não vinha dar outro surto, não vinha dar outro sintoma. Ao contrário da neuromielite, como eu falei, os surtos da neuromielite são muito graves, então a gente não dá chance. Confirmou neuromielite, tem que tratar. Não tem, assim, a mínima chance de ficar sem tratamento para neuromielite. Tem que usar remédio, de preferência remédio forte, remédio azatioprina, micofenolato, metotrexate, rituximab, alguns remédios novos que estão surgindo por aí, mas neuromielite tem que ser tratado assim. E por último, agora entrando no terceiro tema da live, que é o tema principal, que são as medicações da esclerose múltipla. Então, quem aí tiver com papel e caneta, for fazer anotação, pode pegar, depois me manda uma foto no direct que eu posto quem me mandou. Eu vou fazer igual eu postei lá nos stories agora há pouco, eu postei uma sequência de linhas sobre as medicações da esclerose múltipla. Eu vi que tem uma pergunta, mas eu não vou ler porque é muito grande, depois eu respondo no finalzinho. Eu postei uma fotinho que diz as linhas do tratamento da esclerose múltipla. Desde a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então eu vou falar sobre cada uma das medicações e das linhas agora. Tentar ficar dentro do nosso tempo para responder umas perguntas nos últimos 15, 20 minutos. E quem for tomando nota, dando anotação, depois me manda uma foto que eu posto lá também. Então funciona assim. Toda pessoa recém-diagnosticada para esclerose múltipla, que teve os critérios de McDonald's confirmado, a pessoa tem esclerose múltipla mesmo, está confirmado certinho, tem as lesões, tem a ressonância, tem as bandas, tem tudo, é necessário que ela trate. É necessário que ela realize o tratamento medicamentoso. E quando a gente vai pegar a medicação, a gente se vê diante de duas possibilidades. Ou a gente pega no SUS, ou a gente pega no convênio. A grande maioria dos pacientes pegam no convênio, por alguns motivos. Sempre foi pega no convênio, faz pouco tempo sempre foi pega no SUS, faz pouco tempo que os convênios estão liberando. Os convênios ainda não têm todas as medicações, tem algumas injeções, mas não tem os comprimidos mais iniciais. E os pacientes eles têm receio de usar o convênio, participação, essas coisas assim. Então eu vou falar primeiro como é que funciona o SUS. Então dentro do SUS, quando você vai pedir o primeiro remédio para esclerose, que você acabou de ter o diagnóstico, você tem direito a 4 medicações diferentes. Qualquer paciente pode usar qualquer uma dessas 4 medicações, que eram aquelas 4 que estavam lá no story que eu coloquei. Então a pessoa pode usar Copaxone, os interferons, que pode ser Rebif, Avonex, Betaferon, Terifunomida, que é o Albajo, e o fumarato de dimetil, que é o Tecfidera. Então essas 4 medicações, elas estão disponíveis para qualquer paciente recém-diagnosticado. Muitas vezes, só vou fazer um parênteses agora, muitas vezes eu pego alguns pacientes recém-diagnosticados que vêm para mim para uma segunda opinião, terceira opinião, eu pergunto para eles como é que foi o diagnóstico, como é que foi a escolha de medicações, e os pacientes falam assim, não, eu não escolhi o remédio, quem falou foi o doutor. O doutor falou, você vai ter que usar esse remédio X, Y, Z, porque eu quero que você use o melhor remédio para você. E está dentro desses 4. Mas o que eu faço com os meus pacientes, geralmente, eu explico todas as possibilidades, o benefício de cada um, o efeito colateral de cada um, peço uma semana para o paciente pensar, e eu quero que ele me retorne, doutor, gostei desse remédio, gostei desse, gostei daquele. Então, no fundo, quem escolhe é o paciente que escolhe o remédio, não é o médico. Eu digo os prós e contras de cada uma das classes, de cada uma das medicações, mas eu preciso que o paciente ajude a escolher, ele tem que tomar partido, ele tem que tomar a decisão do seu próprio tratamento. Então, como eu falei, qualquer paciente recém-diagnosticado pode começar com Copaxone, Interferon, Terifunomida, que é o Albajo, e o Tecfidera. Pode começar com qualquer um dos 4. Não é obrigado a começar com Copaxone, não é obrigado a começar com Interferon, não é obrigado a começar com o Albajo, Terifunomida, e não é obrigado a começar com Tecfidera. Pode ser qualquer um dos 4. O SUS não obriga a começar com qualquer um deles, e qualquer um dos 4 está liberado para tratar a esclerose de cara lá pelo SUS. Não precisa fazer mais nada antes de começar com qualquer um desses. Como eu faço a explicação para o paciente? Então vamos lá. 4 medicações. A primeira que dá para tomar das 4 é o Copaxone. Então o Copaxone é um remédio de injeção na barriga, subcutâneo, na pele, qualquer lugar que tenha pele e gordurinha, 3 vezes na semana. É uma das medicações mais seguras que tem, quando o paciente tem mais idade, tem mais comorbidades, mais doenças, e não pode ter maior risco de interação, a gente gosta dele porque ele é uma das mais seguras que tem. Riscos dela é fazer bolinha, como se fosse uma picada de mosquito na pele, uma coceira, uma vermelhidão. Pode mexer com o fígado, pode dar algumas coisinhas dessas, mas basicamente não passa disso. Outras medicações. Interferons. Rebif, Avonex, Betaferon. Rebif é de injeção subcutânea na barriga igual o Copaxone 3 vezes na semana. Avonex é intramuscular, um pouquinho mais profundo, 1 vez na semana. Betaferon é subcutâneo dias alternados.
Essa classe de medicações possui um pouquinho mais de efeitos colaterais que o Copaxone, que são dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor nas juntas, pode piorar a depressão da pessoa, pode induzir, pode piorar a depressão, pode induzir e piorar problemas de fígado também. Nos estudos, ele mostrou mais ou menos a mesma eficácia do Copaxone para controlar a doença, que é uns 30%, mas ele foi um pouquinho melhor em controlar a ressonância do paciente. Então eles tiveram quase a mesma taxa de surto, mas quem usou os interferons teve um pouquinho menos lesão na ressonância mais para frente. O terifunamida, que é o Albágio, é o primeiro comprimido que eu estou falando agora, o primeiro comprimido aqui dos disponíveis do começo. Ele é um comprimido de tomar uma vez por dia só. O que ele tem de efeito colateral? O mais temido por vocês é mexer com o cabelo, então ele acelera a vida útil do cabelo, a pessoa pode começar a sentir que o cabelo está caindo, mas geralmente é mais no começo do tratamento e depois estabiliza. Ele pode subir a pressão da pessoa também, pode mexer com o fígado, pode baixar a imunidade, mais ou menos essas coisas assim. Esses 3 remédios, então, Copaxone, Interferon e terifunamida, que é o Albágio, tem basicamente a mesma eficácia para controlar a doença, que é mais ou menos uns 30% de controle sobre a doença. Uma injeção e comprimido. Então os 3 têm uma eficácia muito parecida, mais ou menos 30%. O Tecfidera, que é o último aqui dos 4, é um comprimido também de tomar 2 vezes por dia. Por que eu gosto do Tecfidera? Porque ele é um pouquinho melhor do que os outros 3. Então nos estudos ele mostrou uns 40% a 50% de controle sobre a doença, quando que esses 3 iniciais mostrou uns 30% de controle sobre a doença. O Tecfidera, ele é de tomar comprimido 2 vezes por dia. Os efeitos colaterais dele são dar um vermelhão no rosto e desarranjo intestinal, dor de estômago, diarreia, desinteria. Pode mexer com o fígado também, pode mexer com o cabelo também. Mas então, as 4 medicações iniciais são basicamente essas 4. Ultimamente, quando o paciente tem uma doença mais leve, que é a doença que eu costumo passar uma dessas 4 medicações, tem que ser uma doença bem levinha, eu tenho optado mais pelo Tecfidera. Não, como eu falei, não sou eu que escolho, mas eu falo sobre as 4 que o paciente escolhe. Mas a maioria escolhe mais o Tecfidera pelo fato de ser comprimido, porque eu vejo que os pacientes não querem muito tomar injeção. Pelo fato do Tecfidera ser um pouquinho superior aos outros 3 para controlar a doença. Então o Tecfidera foi um pouquinho melhor do que as outras para controlar a doença. Com um perfil de efeitos colaterais mais tolerável, assim. Não dá aquela febre do rebife, não dá aquela febre do Avonex, com a dor de cabeça. Então, geralmente, os pacientes costumam começar um pouquinho mais pelo Tecfidera. O que eu não sugiro que seja feito? Fazer uma troca entre essas medicações. Então não vale a pena trocar de Copaxone para Interferon, de Interferon para terifunamida. Desses 3 para esse até vale porque você ganha um pouquinho de controle. Mas entre esses 3 iniciais não vale muito a pena trocar. Você está trocando um remédio de 30% por outro remédio de 30%. Se trocar um dos 3, Copaxone, Interferon e terifunamida, pelo Tecfidera, até vai, melhorar um pouquinho no controle. Mas se for possível trocar para uma medicação mais adiante, que eu já vou falar, melhor ainda, você vai ganhar um pouquinho mais de controle sobre a doença. Então, como eu falei, essas 4 medicações iniciais, qualquer paciente recém-diagnosticado pode começar com qualquer uma delas. Então não é preciso aceitar uma imposição, começa pelo remédio X, Y, começa com esse, começa com aquele. Qualquer um desses 4 são disponíveis para vocês começarem o tratamento. Copaxone, Interferons, terifunamida, que é o Albágio, Fumarato, que é o Tecfidera. Pode começar sendo qualquer uma das 4, sendo que o Tecfidera é um pouquinho mais eficaz do que os outros 3. E quando você já usou uma dessas 4 medicações e elas não deram conta, a próxima linha do SUS é o Fingolimod. Fingolimod é o Gilenya, é um comprimido de tomar uma vez por dia só. Ele foi superior a todas essas outras que eu já falei até agora, então ele é superior ao Tecfidera, ele é superior ao Albágio, aos Interferons, ao Copaxone. Nos estudos ele mostrou mais controle da doença do que essas medicações. Uns 60%, 70% de controle sobre a doença com o Fingolimod. O Fingolimod, a princípio pelo SUS, não é possível começar direto por ele. É obrigatório ter tomado um desses 4 remédios antes. Mas mais recentemente eu já tenho visto vários pacientes que pediram diretamente o Fingolimod e conseguiram. Então se é uma medicação que você quer tentar, gostou mais dela, pode começar com o Fingolimod sem problema nenhum. Pode tentar começar com ele. Então, o Fingolimod é um comprimido que toma uma vez por dia só. Ele é mais eficaz do que essas outras medicações que a gente falou até agora. Ele tem algumas peculiaridades. Então, é o único remédio que tem que, desses aqui até agora, tem que tomar a primeira dose monitorada. Então, você não pode pegar e tomar em casa o primeiro comprimido. Você tem que tomar no hospital com o médico te olhando. Por quê? Tem que ficar 6 horas lá no hospital de olho, de observação. Porque o Fingolimod pode desacelerar os batimentos cardíacos. Então você pode desacelerar. O batimento cardíaco normalmente da pessoa varia de 60 até 100.
quem toma fingolimod pode cair para 50, 40, 30 em algumas pessoas, não é todo mundo. Então a gente tem que dar o comprimido do fingolimod e ficar te observando, medindo o batimento, medindo pressão e batimento e fazendo eletro do coração para ver se você não é um dos azarados que vai responder muito ao fingolimod e vai baixar muito o seu batimento cardíaco. E para isso fica 6 horas lá em observação depois de tomar o comprimido, monitorando o batimento cardíaco e pressão arterial e eletro do coração. Se dessas 6 horas ficou tudo bem, ótimo, vai para casa, no dia seguinte pode continuar tomando um por dia, bem tranquilo, e não vai ser ruim para o seu coração. Se nas primeiras 6 horas seu batimento baixou demais, sua pressão baixou demais, deu alguma alteração no seu eletro do coração, talvez o fingolimod não seja uma medicação boa para você, você tem que conversar com o seu médico e talvez trocar de remédio. Outras peculiaridades do fingolimod. Ele aumenta um pouquinho de risco de câncer de pele, então é uma preocupação dos pacientes, você já tem que se cuidar com o sol para pegar sol, mas tem que pegar sol de maneira correta. Ficar sempre de olho em manchinhas, lesõezinhas da pele que podem acontecer. Ele pode dar uma alteração na mácula do olho, que é uma coisa lá do fundo de olho. Então é bom ir no oculista, principalmente nos 6 primeiros meses de uso da medicação, para ver como é que está essa mácula do olho. E principalmente também quem é diabético, é bom cuidar dobrado. Ele pode dar uma infecção grave pela varicela. Não é que o fingolimod traga o vírus varicela para você. É que se você está tomando fingolimod e pega a varicela, que é a catapora, ela pode fazer uma doença muito forte no adulto com fingolimod. Então, antes de começar o fingolimod, é importante dosar no sangue se você tem anticorpos da varicela, se você tem anticorpos, se você tem proteção, seja por vacina ou seja por infecção, que é o mesmo vírus do herpes zoster também. Então, antes de começar o remédio, é bom dosar no sangue para ver se você tem essa imunidade. Se você não tem imunidade, é bom vacinar para varicela, para catapora, antes de começar o fingolimod. E também é bom fazer um eletro do coração antes de começar o fingolimod, justamente para ver se você já não tem nenhum problema cardíaco antes. E com a maioria dos remédios ele também pode mexer com o cabelo. Ele pode cair cabelo sim. Tem um post no feed que ajuda a contornar um pouquinho dos efeitos do cabelo de qualquer uma das medicações. Ainda no SUS, próxima medicação depois do fingolimod é o natalizumab. Então vamos de novo. Primeira linha, 4 remédios: Copaxone, Interferon, Teriflunomida, Tecfidera. Segunda linha, só tem um, fingolimod, comprimido. Terceira linha, natalizumab, único. É uma medicação endovenosa, é um remédio fazendo na veia. Uma aplicação na veia a cada 28 dias. É um remédio extremamente eficaz, ele é considerado de alta eficácia. O fingolimod é considerado de moderada eficácia, e aqueles 4 iniciais são considerados de leve eficácia. Então, natalizumab é o primeiro remédio de alta eficácia que a gente está falando aqui hoje. Volta e meia eu posto lá nos stories sobre tratamentos de alta eficácia, que é bom fazer, que é o melhor fazer, que tem menos chance de fazer surto, essas coisas assim. Então, natalizumab é o primeiro remédio de alta eficácia que a gente tem ali no SUS para pegar. Ele está na sequência depois do fingolimod, mas eu vou abrir o primeiro parênteses aqui agora, porque mais recentemente, faz um ano e pouco, que o SUS permite que pacientes virgens de tratamento comecem direto pelo natalizumab. Então consegue pular aqueles 4 remédios do começo e consegue pular o fingolimod, que é a segunda linha. Então alguns pacientes conseguem começar diretamente pelo natalizumab. Não é qualquer um. O SUS colocou como critério pacientes para ir direto do recém-diagnóstico para o natalizumab, que seja uma doença muito, muito agressiva, com 2 surtos recentes que deixaram sequelas incapacitantes. Então, assim, não é uma coisa boa ainda. A gente não quer que vocês esperem ter 2 surtos incapacitantes com sequelas para chegar num remédio bom. Mas, assim, pelo menos já é uma brecha, que antes o SUS nem deixava essa brecha. Era obrigado a tomar o fraco, obrigado a tomar o fingolimod, para daí chegar. Então, mais recentemente, o SUS já permite que vocês comecem direto com o natalizumab. Basta a gente dar uma justificada, dar uma complementada no laudo, colocar que os surtos foram fortes, que às vezes consegue começar direto pelo natalizumab. Então o natalizumab é uma medicação de fazer endovenosa na veia, uma vez a cada 28 dias, e ele funciona fazendo uma barreira no cérebro da pessoa. Então ele cria uma película, basicamente, e não deixa mais as células inflamatórias, os leucócitos do sangue, que estão circulando, invadir o cérebro. Então elas chegam lá, tem uma barreira, e continua circulando. Chega lá, tem barreira e continua circulando. E não deixa mais o natalizumab. O natalizumab faz essa barreira e não deixa as células inflamatórias invadirem o cérebro da pessoa. Então ele faz uma proteção e é muito eficaz. Ele é muito bom quando a pessoa está com muitas manchas, muitas lesões, muitos surtos,
a gente faz o natalizumab, ele consegue enxugar bem as lesões do paciente, além da pulso, fazer a pulso e fazer o natalizumab na sequência, consegue tirar, assim, quase tira com a mão, assim, a inflamação, o surto, as sequelas dos pacientes. A gente vê muita gente melhorando bem com o natalizumab. O natalizumab precisa de uns 2, 3 meses para começar a pegar no tranco e te proteger bem. Todos os outros remédios que eu falei até agora precisam de uns 6 meses para te proteger bem. A eficácia do natalizumab é mais de 90%, então todos de alta eficácia são mais de 90%. É difícil a gente ver alguém em uso de natalizumab tendo surto. Então é difícil, assim, se a gente vê alguém que está usando natalizumab e está tendo surto, a gente meio que tem que repensar, assim, será que está usando direito? Será que não criou resistência? Será que não criou anticorpo? Porque quem usa natalizumab da maneira certinha é bem difícil de ter surto. Pelo contrário do que a gente vê com os outros remédios. A gente vê muita gente fazendo surto. Uma coisa importante, o fingolimod, que foi o que eu falei agora há pouco, e o natalizumab, os dois têm uma parte não muito boa, que é o risco de fazer uma coisa chamada rebote. Então, se você parar o fingolimod ou parar o natalizumab do nada, tem uma chance de toda essa inflamação que estava represada longe do seu cérebro invadir o cérebro e fazer uns surtos piores do que surtos normais. Então, nunca pare fingolimod, nunca pare natalizumab sem o consentimento do seu neuro, porque geralmente quando para um desses, ou é para entrar num outro remédio, ou é para engravidar, ou a gente vai fazer uma pulso protetiva nesse finalzinho de tratamento, porque é perigoso parar eles do nada por esse efeito rebote que pode acontecer. O último remédio do SUS, antes de chegar no último remédio, eu falo só sobre o natalizumab ainda. Então o natalizumab tem uma coisa que é essa história do vírus, JC vírus, que é o vírus que causa LEMP. Então tem um post no meu feed sobre LEMP e tem um post no meu feed sobre JC vírus. Então, JC vírus é um vírus que tem por aí, um vírus bobo, que tem muita gente tem ele e não sabe, mas em algumas situações, esse vírus que tem muita gente, ele pode atacar o cérebro da pessoa. Pessoas que têm câncer, que têm AIDS, que fazem quimioterapia, ou pessoas que usam natalizumab. Então, pessoas que usam natalizumab têm que verificar com frequência se tem o vírus JC no corpo ou não. Pessoas que têm o vírus JC podem usar até 2 anos do remédio. Nos JC positivos, os 2 primeiros anos são bastante seguros. Mais do que 2 anos, a gente começa a pensar um pouco mais sobre trocar de remédio. Então, quem é JC negativo pode usar o remédio para sempre, se quiser. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos. Mas quem é JC positivo, geralmente só pode usar os primeiros 2 anos com maior segurança. A partir de 2 anos, até dá para continuar fazendo a cada 42 dias, mas é um pouco arriscado. Mas os 2 primeiros anos são super seguros. Porque quanto mais tempo você usa, e se você for vírus positivo, tem risco de fazer a LEMP. Protege nervo óptico e medula, sim. Essa barreira faz em tudo. Valor de JC acima de 1.5 já é meio alto. Abaixo de 0.9 é baixo, entre 0.9 e 1.5 é médio, acima de 1.5 já é um pouco alto. A aplicação tem que ser a cada 28 dias, ideal é que não atrase as aplicações para não ter risco de surto. E quando a gente para natalizumab, pode trocar ou para fingolimod ou para alentuzumab, pode trocar para qualquer remédio, na verdade, mas geralmente troca ou para fingo, ou para os remédios do convênio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou para alentuzumab. E efeitos colaterais do natalizumab, a maioria deles é dor de cabeça e fadiga. Então é basicamente isso que acontece com o natalizumab, dor de cabeça e fadiga e nada mais. Eu não conheço quase ninguém que reclama do natalizumab. Não conheço quase ninguém que reclama do natalizumab, é um remédio muito tranquilo, muito legal. O valor importa um pouquinho, quanto mais alto, pior, mas sim, positivo é positivo, mas quanto mais alto, pior fica. E o último remédio do SUS, então, se chama alentuzumab. Alentuzumab foi recentemente incorporado no SUS, é uma terapia de altíssima eficácia, é um soro na veia que faz 1 vez por ano, também um anticorpo monoclonal, altíssima eficácia, 1 vez por ano faz ele, só por 2 anos, depois só observa. Eu não tenho muita experiência com ele pelo fato de ser uma medicação muito, muito potente, que precisa ter um centro grande para acompanhar o paciente, porque ele tem alguns efeitos colaterais, ele faz outras reações autoimunes, a pessoa ganha uma tireoide autoimune, ganha algumas outras doenças autoimunes, pode ganhar, fica com a imunidade bem baixa. Então o alentuzumab é uma das opções mais potentes que tem hoje em dia no SUS, que vem depois do natalizumab. Antes de abrir para as perguntas, que a gente vai ter 20 minutos de pergunta, vou falar rapidamente sobre os convênios. Então tudo que eu falei até agora foi SUS. E o convênio, onde que os convênios entram?
Os convênios entram para fornecer para vocês, pelo rol do DNS, todos os remédios que forem injetáveis. Então o convênio tem que dar Copaxone, o convênio tem que dar Rebif e Avonex, o convênio tem que dar Natalizumab, e todos que forem de injeção, Ocrevus, Alentosumab. Então pelo rol do DNS eles têm que dar. Tem os critérios lá, mas tem que dar. Quando a pessoa tem convênio, consegue começar mais rapidamente e mais facilmente com o Natalizumab do que pelo SUS. E nos convênios, geralmente consegue com uma facilidade maior, seja por justiça, seja por vias administrativas, os remédios que não estão no SUS, que são eles: Kesimpta, que é o Ofatumumab, é um remédio na barriga uma vez por mês, altíssima eficácia. Ocrevus, que é o Ocrelizumab, remédio endovenoso de fazer na veia a cada 6 meses, altíssima eficácia. Alentosumab, a gente já falou do SUS, mas também tem nos convênios. Mavenclad, são comprimidos de alta eficácia que não tem no SUS e não é fácil de conseguir nos convênios também, só por via judicial. E o Natalizumab, que a gente falou também, é fácil de conseguir pelos convênios. Basta ter uma doença um pouquinho mais agressiva, justificando consegue bem. Então, vou abrir para as perguntas, começar respondendo a primeira agora sobre o Ocrevus, que está aqui. Então, o Ocrevus é uma medicação de fazer endovenosa na veia a cada 6 meses. Altíssima eficácia, mais de 90% de controle sobre a doença. Efeitos colaterais podem dar efeitos na infusão, então efeitos de alergia, reação na pele, dor de cabeça, pressão baixa. Fora isso, os efeitos colaterais que ele pode causar são mais questões de infecções, sim, de baixar a imunidade. Mas nada tão grave fora isso. Ganho de peso com Natalizumab não tão comum. Se não me engano, são uns 2% que emagrece e uns 2% que engorda com Natalizumab. Efeitos colaterais do Kesimpta. Então, os pacientes que eu tenho de Kesimpta até agora só tiveram efeitos colaterais na primeira dose. Então, foi a primeira dose, aquela que anda na barriga uma vez por mês. Deu um pouquinho de febre, dor de cabeça naquela noite. Fora isso, mais nada. Os meus pacientes até agora não tiveram nenhuma reação fora essa. Mas como ele tem um mecanismo muito parecido com o Ocrevus, só que em vez de ser na veia ele é subcutâneo, provavelmente ele tenha reações de baixa da imunidade. Mas basicamente, a maior parte das vezes vai ser isso, que ele mexer com a imunidade. Efeitos colaterais do Fingo: cair cabelo, aumenta o risco de infecções, principalmente infecções pelo vírus herpes, herpes zoster, catapora, varicela. Pode mexer com o coração, então baixar os batimentos do coração. Reações da pele, principalmente alguns tipos de câncer de pele. Dor de cabeça, problema nos olhos, na mácula dos olhos. Medicação para quem quer engravidar. É um bom tema para fazer uma live. Mas tem muitas opções para quem quer engravidar. Então, Copaxone, Avonex, Rebif são compatíveis com a gestação inteira. Natalizumab é compatível com a gestação até o 3º trimestre. Mavenclad não é compatível com a gestação, mas ele dá 4 anos de proteção depois que você toma. Então você pode tomar uma Mavenclad hoje, engravidar ano que vem, que vai estar protegido pelo remédio ainda. A mesma coisa com o Ocrevus, não é compatível com a gestação, mas você pode tomar o Ocrevus hoje, engravidar daqui 4 meses e ficar sem remédio durante a gestação. Qual exame faço para ver se eu estou com esclerose múltipla? Então tudo começa a partir de uma consulta com o neurologista, onde você vai contar os seus sintomas e ser examinado por ele. Se tiver sintomas compatíveis, o exame físico compatível com esclerose múltipla, provavelmente o exame inicial que ele vai te pedir será uma ressonância da cabeça. E para saber se é esclerose múltipla mesmo ou não, na ressonância da cabeça vai aparecer manchas, lesões, que tem ali no meu feed, no meu perfil, várias manchas, várias lesões branquinhas na ressonância da cabeça. Se essas manchas estiverem lá, provavelmente o neurologista vai pedir mais exames, ressonância das colunas, líquido da espinha, exames de sangue, exame dos olhos, para confirmar esse diagnóstico. Então não é um exame único fácil de fazer, não. Protocolo Coimbra. Polêmica, vocês querem me colocar na parede. Então existe um protocolo que chama-se Protocolo Coimbra, que eu não passo esse protocolo, eu não faço esse tratamento com os meus pacientes. Mas para quem não conhece, existe um médico chamado Cícero Coimbra que escreveu, que formalizou e divulgou mais esse protocolo, que chama-se Protocolo Coimbra. Esse protocolo advoga que para fazer o tratamento de algumas doenças neurológicas autoimunes e doenças não neurológicas autoimunes, a gente consegue tratar as doenças com altas doses de vitamina D. Então, vitamina D, doses tipo 100 mil, 200 mil, 300 mil por dia, doses um pouco acima do que eu geralmente passo para meus pacientes, e postula-se que esse tipo de tratamento
controla a doença, mas eu não compactuo com esse tipo de tratamento. Eu passo os tratamentos tradicionais, associado a uma reposição mais leve de vitamina D, geralmente uns 50 mil por semana. Vou deixar salva no feed alguns dias. Como que o Ocrevus age na proteção? Então o Ocrevus é um anticorpo anti-CD20 que a gente fala. E ele mata os linfócitos do corpo. Então existe uma série de células no seu sangue, células do sangue, hemácias, leucócitos, linfócitos. E dentro dos linfócitos tem linfócitos que a gente fala CD1, CD2, CD3, CD20, CD50. Existe uma família de linfócitos que se chama CD20. E o ocrelizumab, ele é um anticorpo anti-CD20. Então quando você usa o Ocrevus, ele mata os seus linfócitos que são positivos para o CD20, que é uma família de linfócitos que os pesquisadores acreditam que essa família tenha muita importância na esclerose múltipla. Então ele consegue matar os linfócitos CD20, não deixa a pessoa com tão baixa imunidade, porque só matou uma família de linfócitos, mas acredita que é essa família que causa a esclerose múltipla. Então o Kesimpta também acha assim, mesma coisa, anti-CD20, mata a mesma família de linfócitos. Qual melhor, terifonomida ou fumarato? Fumarato é um pouquinho mais eficaz nos estudos para controlar a doença. E daí para escolher uma outra vai mais de perfil de efeitos colaterais. Mas o fumarato é um pouquinho mais eficaz que o terifonomida. Os mais eficazes são os de quarta linha. O primeira linha só quer dizer que são os mais acessíveis, os que você consegue pegar primeiro. Mas os mais eficazes são os últimos lá, são os de quarta linha. Os mais eficazes, de alta eficácia, são os 5 remédios que tem no Brasil hoje em dia. Natalizumab, ocrelizumab, Kesimpta, Mavenclad, Alemtuzumab. São os 5 mais eficazes que tem. Siponimod. Siponimod é um comprimido que está quase disponível no Brasil. Ainda não está. Já tem aprovação da Anvisa, mas não tem preço ainda. É um comprimido que foi uma derivação do fingolimod. Então eles tinham o comprimido de fingolimod, mexeram na molécula, fizeram novos estudos e desenvolveram o siponimod, que é um comprimido de tomada uma vez por dia também, com a principal promessa de ajudar na esclerose múltipla secundária progressiva. Então, o siponimod vai chegar no Brasil como a primeira e única medicação disponível para tratar EMSP, a secundária progressiva. Então, assim que o remédio chegar no Brasil definitivo, que está para ser esse mês ou no próximo, a gente acredita que vai ter um grande número de prescrição de siponimod para EMSP. Exame para esclerose já falamos. Ocrevus não está adiantando. Se o Ocrevus não está adiantando, talvez eu tenha que trocar para algum outro de alta eficácia. Alemtuzumab, Kesimpta, Mavenclad, Natalizumab. Mulheres com Tecfidera e candidíase. Todos os remédios que mexem com a imunidade podem aumentar o risco de candidíase. Então, se o remédio em si começou a aumentar demais, além das consultas ginecológicas, das orientações ginecológicas para diminuir a candidíase, o negócio vai ser trocar de remédio mesmo, porque não tem outro jeito de amenizar, só se começar a usar fluconazol preventivo, semanal, quinzenal, ou fazer algum outro tipo de tratamento preventivo. Natalizumab protege mais de 90%. Sipo, falamos. Eu e a misericórdia de Deus. Então, lesões novas na ressonância que não dão surto, isso é muito comum. E indica que sua doença não está controlada. Então, você pode estar muito bem, sem sintoma nenhum, mas se a tua ressonância mostra que está com lesão nova, que está com lesão captando contraste, significa que sua doença não está controlada e você tem que rever o tratamento. É muito comum a pessoa ter lesões novas e elas não darem sintomas. Porque às vezes a lesão nova acontece numa área do cérebro que não tem função nenhuma. Então tem alguns posts lá no feed sobre isso também. Então se você está tendo lesões novas, mesmo sem ter surto, tem que rever o tratamento. É só questão de tempo para essa lesão pegar uma área importante e te dar sintoma. Ocrevus, Coimbra, já foi, Siponimod já foi. Falta de equilíbrio, fadiga, cisto aracnoide de 3 cm no crânio. Provavelmente não tem muita relação o cisto aracnoide com esses sintomas, não. Me tratei com o protocolo Coimbra há 7 anos, chegou um momento que teve que parar, não segurava mais os surtos. Ocrevus pode dar errado? Claro que pode. Todo remédio pode dar errado. Não existe nenhum remédio 100% que vai dar certo em 100% dos casos hoje em dia. Eu tenho pacientes que se controlaram 100% com Copaxone. Começaram com Copaxone, nunca mais tiveram surtos, estão bem controlados. Ocrevus também, tem gente que controla e nunca mais tem surto. Mas todo remédio pode dar errado. É uma minoria dos casos com esses remédios de alta eficácia, mas todos eles podem. 20 anos de diagnóstico, pouco surto, sequela, falta de equilíbrio. Remédios de primeira linha do SUS também baixam a imunidade. Olha só,
O Copaxone geralmente não baixa a imunidade. Os interferons, Rebif, Avonex, Betaferon, geralmente não baixam a imunidade. Terifunomida, que é o abágio, e o Tecfidera, geralmente não baixam a imunidade, a menos que você tenha o hemograma com pouca célula. Então, se você está usando Tecfidera, faz um hemograma, um exame de sangue, e está com menos de 700 linfócitos, daí sua imunidade está baixa. Mas se os linfócitos estiverem ok, não baixa a imunidade não. O que eu acho do Rituximab? Ótimo remédio. Ele é um primo do Ocrevus. Faz na veia a cada 6 meses, bastante eficaz para controlar a doença também. Efeitos colaterais, mesma coisa de Ocrevus, mais injeção de infusão e baixa da imunidade nesses 6 meses. Fora isso, é um ótimo remédio. Por que falam mal do Rebif? Eu falo às vezes mal do Rebif porque eu acho que das 4 opções iniciais de medicação que tem, se eu fosse eu com esclerose múltipla, porque eu tenho pavor de agulha, então eu não gosto de agulha, então eu ia escolher um dos 2 comprimidos, que é o Terifonomida e o Tecfidera. Mas tenho muitos pacientes que estão usando o Rebif que estão bem, que estão usando o Copaxone que estão bem. E dentro dos remédios, eu acho que os efeitos colaterais que mais os pacientes mais reclamam para mim são os que usam Rebif Avonex, que é a dor de cabeça, febre, dor no corpo. Então, tem outras medicações com mesma eficácia, ou às vezes até mais eficácia, com menos efeitos colaterais. Protocolo Coimbra, tratamento iniciei, uma melhora rápida, necessidade de entrar com medicação, talvez algum dia precise. Natalizumab não abaixa muito a imunidade, não. Autohemoterapia, eu também não recomendo para quem tem esclerose, porque a autohemoterapia é tirar sangue do braço e injetar aqui no músculo, por exemplo. E isso pode, às vezes, ativar o sistema imunológico da pessoa. O corpo pode entender errado essa hemoterapia e ativar a esclerose se a pessoa tiver esclerose. 6 anos sem surto, tomando Tecfidera, ótimo. Quando a pessoa engata muitos anos assim bem, tem grande chance de continuar bem. E talvez nunca precisar trocar de remédio. Acho que o Ocrevus está dando errado e a EM evoluindo mais rápido que antes. O problema é que você tem MPP, né, Ana? E o Ocrevus ajudou uns 30% só a reduzir a velocidade de progressão da MPP. Então, acho que em pouco tempo já vai ter medicações novas para MPP, que talvez a gente vai poder te incluir para isso tudo. Beta-interferona 7 anos em remissão sem surtos desde então. Aí, ó, mais um exemplo que o Rebif vai bem. Se tivesse que trocar o Natalizumab, qual seria a minha opção? Depende muito de como está a doença da pessoa, controlada ou não controlada. Depende muito se a pessoa tem convênio ou não tem. Se ela não tem convênio, só tem o Alentuzumab e o Fingolimod para trocar. Se a pessoa tem convênio, a gente pode conversar sobre Kesimpta, sobre Ocrevus, sobre Mavenclad e sobre Alentuzumab. Daí a gente vai ter que ver os efeitos colaterais de cada um deles, que a pessoa quer correr um risco de um ou de outro, se vai conseguir no convênio, no SUS, um ou outro. Então não é tão fácil de escolher assim, não. 20 anos de diagnóstico, poucos surtos, poucas lesões, várias na medula, nunca tomou remédio, pois não tinha sequelas. Devo tomar medicação? Eu acho que sim, Cris. Não gosto de ver nenhum paciente que tenha o diagnóstico sem tratamento, mesmo que faça muito tempo que você não tome nada. Falta de equilíbrio, fraqueza nas pernas, cistura aracnoide de 3 centímetros. Provavelmente não tem causa, não justifica teus sintomas, Ricardo. Esse cistura aracnoide não deve dar sintoma, não. Infecção urinária de repetição depois do rituximab é um dos riscos. Quem tem JC 3.5 pode tomar Natalizumab? Pode. Eu tenho pacientes que têm JC 3, 4, 4.5 que estão tomando Natalizumab, mas lógico, dentro daquele intervalo de segurança que a gente comenta. Então, geralmente a gente toma 1 ano, às vezes no máximo 2 anos, para daí pensar em trocar de remédio. Daqui 2 anos já vai ter muita medicação nova, muita medicação diferente nos convênios, no SUS. Então, tratar bem esses primeiros 2 anos, mesmo quem seja JC positivo, eu não vejo problema não. Tomando Ocrevus pode diminuir as lesões. Então, sempre que a gente começa um tratamento novo, a gente espera, às vezes, diminuir um pouquinho das lesões mais recentes. Por exemplo, se eu estou em surto hoje, fiz uma pulsoterapia e comecei o Ocrevus logo em seguida, o Ocrevus vai ajudar a tratar o surto também. Então, ele pode diminuir um pouquinho das lesões. Mas as lesões, aquelas que já são antigas, que tem black hole, que já são lesões bem conhecidas, geralmente não vai diminuir de tamanho, não. Lesões estacionadas há mais de 6 meses ainda tem chance de reversão? A gente não espera as lesões da esclerose reverter na cabeça. Então, uma vez a lesão lá, a gente meio que esquece, já vai ficar lá para sempre. Então a gente nem conta com essa reversão de lesão. Me trato com fungo e quero engravidar. Quanto tempo antes é recomendado? Então, quem está com fungo e quer engravidar, o que eu exijo dos pacientes? 1 ano, pelo menos 1 ano de doença bem controlada, se possível 2 anos de doença bem controlada, que é não ter surto, não ter lesões novas da ressonância. Quando a pessoa está, pelo menos esse período aí, 1 ano, 2 anos, sem surto estável com o fungo, a gente autoriza engravidar. Tem que parar o fungo pelo menos 30 dias antes de começar a tentar engravidar. Então, como vai ficar um tempo sem
sem remédio, às vezes a gente faz uma pulso também. Faz uma pulso ali no finalzinho dos 30 dias iniciais, para a pessoa não ficar totalmente desprotegida. Questões oculares, nistagmo. Então, nistagmo é quando o olho fica tremendo. Questões oculares que pode dar embaçamento da visão, dor ocular, neurite, pode ser surto de doença. Exame de vitamina D. Geralmente eu faço junto com os exames de sangue de monitorar a doença. No começo a cada 3 meses, depois de 6 em 6, para encontrar o equilíbrio da dose da vitamina D no corpo. Usei natalizumab 10 meses, um único surto já foi tirado de mim. Passei por betaferon. Hoje uso Tecfidera. Tive surto forte fazendo plasmaférese. Sim, Josias. Não entendi por que saíram do remédio forte, que é o natalizumab, para um remédio fraco, que é o betaferon. Se você teve surto com natalizumab, altíssima chance de você voltar a ter surto com betaferon e também com Tecfidera. São remédios muito mais fracos que o natalizumab. Então eu voltaria ou por natalizumab ou por alguma coisa mais forte ainda, se fosse possível. Tecfidera alergia, ficolimod PPD, deu positivo, até o fim do tratamento, estou sentindo muita fadiga. Se for demorar muito o tratamento do PPD, você podia tomar uma coisa mais leve, tipo Copaxone, Interferon, que não tem problema com a tuberculose. Que Endracipo é diário, sim. Eu atendo virtual, no link da bio tem um link para consulta. Atendo em Curitiba presencial e online para todo o Brasil e todo mundo. O Crevos pode diminuir as lesões, já falamos. 30 lesões, mais de 30, meu caso é grave. Olha, 30 lesões é bastante. Para mim dizer que o caso é grave ou não, geralmente eu uso outros parâmetros. Então, quantos surtos teve, sequelas, DSS, mas simplesmente olhar lesões, 30 é bastantinho, assim. Eu adoro o Rebif, a agulha para mim é tranquilo, sem novas lesões em 7 anos, já acostumei com os efeitos colaterais. Preferi manter a mudar para Tecfidera. Concordo, eu também não mudaria se estivesse bem. Mesmo o Tecfidera sendo superior, nada garante que ele vai te controlar tão bem. Tenho pavor do Rebif, me fez muito mal. Em que momento trocar de medicação? Então existem alguns momentos que a gente troca de medicação. A gente geralmente pode trocar de remédio por 2 motivos. Motivo número 1, intolerância ao remédio. Começou a usar Rebif, não gostou da febre, dor no corpo, quero trocar. Você não teve surto, mas foi uma intolerância ao remédio. Então a gente pode trocar de remédio por intolerância. E motivo número 2 é falha terapêutica. Tá tomando Rebif, teve surto, teve lesões. Então esses são os momentos que a gente troca. Quando o paciente quer, porque não gosta mais do remédio que está usando, das injeções, do comprimido, alguma outra coisa, ou quando ele falha, tem surto ou tem lesões. E geralmente quando a gente troca, a gente sempre tenta trocar para alguma coisa melhor, assim, não troca para nada pior, assim, nada mais leve. Muita dor de cabeça com Tecfidera. Dá para tentar melhorar a alimentação, para diminuir as dores de cabeça e o vermelhão com Tecfidera. Então liga lá no BIA, pede orientações nutricionistas sobre alimentação. Remédio para dor de cabeça, não tem um preferido, assim. Eu peço para o paciente tomar o que ele mais estiver habituado, assim, o que ele mais toma e que mais ajuda. Uma dipirona, um paracetamol, um ibuprofeno. De preferência, dipirona e paracetamol são mais leves para o estômago. Mas é o que o paciente já costuma usar para qualquer outra dor que ele sabe que se dá bem. Toda M vira progressiva? Não, nem toda. A minoria vai virar. Principalmente vai virar progressiva quem não trata ou quem fica com remédios muito leves por muito tempo. Já usei Avonex, Copaxone, Fingolimod, Natalizumab, esperando do Ciponimod. Também não vejo problema com Rebif. Um tempo sem surto, ótimo. Até que idade a M evolui? Geralmente, não tenho essa certeza, mas geralmente depois que a pessoa completa 60 anos, 60, a gente começa a pensar em tirar o remédio dela, porque com o envelhecimento do corpo, o sistema imune fica mais fraco também, e as doenças autoimunes tendem a dar uma diminuída. Quando a pessoa tem infecção de urina, precisa fazer um exame simples ou um mais completo de urina? O exame simples de urina já detecta rotina e cultura. Eu atendo em São Paulo. Eu amo Fingolimod, mudou minha vida, 8 anos sem surto, ótimo remédio. Minha ressonância tem atrofia cerebral, é normal? 10 anos de diagnóstico, Tissabre. Então, dependendo da sua idade, Kati, não é normal. Então, atrofia cerebral não é normal em alguém abaixo dos 60 anos. Pessoas que têm esclerose com atrofia cerebral já mostram uma doença um pouquinho mais forte, um pouquinho mais agressiva, que precisam estar num tratamento de alta eficácia, como é seu caso com o Tissabre. Então, tomando ele, você está protegido contra esse avanço da atrofia. 1 ano de esclerose múltipla, convulsão, com epilepsia, pode acontecer. 5 anos de Rebif sem lesões, pararam de tomar e não tiveram surto. O que eu acho? Eu não paro tão cedo assim, não. 5 anos para mim ainda é pouco sem surto. Provavelmente
eu tenho medo de voltar a ter surto. As convulsões podem ter causa da esclerose múltipla, sim. Lesões concêntricas de Balo é um tipo de esclerose múltipla. Existe um tipo de esclerose múltipla que faz lesões muito bolinhas, assim, muito redondinhas mesmo. Que faz uma lesão dentro da outra, faz uma lesão como se fosse casca de cebola. E tem várias assim. Essa é uma esclerose de Balo, que a gente chama. Eu não atendo em São Paulo, só em Curitiba presencial. Nem vou perguntar do Copaxone, teleconsulta. Como que atende virtual a esclerose múltipla? Então, a gente fez algumas consultas virtuais já, e eu sempre deixo claro que as limitações do atendimento virtual. Então, deve ter gente aí no chat que a gente já consultou, e funciona mais ou menos o seguinte. Então, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas que a pessoa tem no teleconsulta. Mas o que eu garanto para a pessoa é 1 hora de conversa, assim como a gente está aqui no vídeo. A pessoa me manda os exames antecipadamente, então ela me manda por e-mail naquela semana, eu vejo os exames durante a semana, ressonância, separo as imagens para mostrar no dia da consulta, vejo os laudos, vejo os exames de sangue. No dia da consulta a gente conversa ao vivo assim e tira dúvida. Então eu não vou poder examinar, no máximo faz alguns testes diretos, levanta, deixa eu ver você caminhando, mas a gente vai poder conversar para ver qual remédio que você usa, efeitos colaterais que você está tendo, como que está a sua ressonância, é um remédio bom para você ou não, quer trocar de remédio, não quer trocar. Eu mando as receitas online ou por correio para a sua cidade. Então é quase a mesma consulta, só que sem a parte física, assim. Se realmente você estiver atrás de um exame físico, as coisas nessa consulta não serve muito, assim. Mas para quem está em dúvida sobre a doença, sobre as medicações, sobre troca de remédio, sobre a sua ressonância, se está boa, se não está, se deu lesão, se não deu, essas coisas, vale a pena. 17 anos de diagnóstico, fingolimod, tive um surto, lesão na medula, atividade de vida diária, bengala, tô achando fraco. Acho que sim, se tu teve surto usando o fingolimod, tenta trocar pra uma coisa mais forte. Primeira ressonância, mais de 10 lesões. A ressonância atual, 2 lesões. É possível? Deu muita sorte das lesões terem ido embora. Ou elas são pequenas e a ressonância nova não pega. Diagnóstico há 1 ano, tomo Tecfidera, 3 dias convulsão, diagnóstico de epilepsia. Uma consequência da M. Não quer dizer que sua M é mais grave ou menos grave porque deu convulsão, mas é comum não comum, mas é bem possível ter convulsão com esclerose múltipla. Que ainda pode amenizar sintomas e sequelas. Mais uma coisa importante, que até me mandaram no direct hoje. Pessoal, sempre que vocês começam um remédio, ou quando vocês trocam um remédio, nunca tem o objetivo de melhorar a sequela. O que melhora a sequela é terapia. Atividade física, fisioterapia, psicoterapia, fisioterapia pélvica, fisioterapia ocular, fisioterapia visual. Isso ajuda a melhorar a sequela. Hidroterapia, caminhada, corrida, tudo isso. Entrar num remédio mais forte, Ocrevus, Quiendra, Kesimpta, Natalizumab, não vai fazer você melhorar a sequela antiga. Ele vai apenas proteger você de um eventual próximo surto. Se ele melhorar alguma coisinha, se ele tirar uma lesão que existia, é lucro, mas a gente nunca entra com esse objetivo. Quem tem esclerose múltipla, maior risco de problema cardíaco? Quem tem esclerose múltipla, que é uma doença autoinflamatória crônica, uma doença inflamatória autoimune, tem maior risco de problema cardíaco e AVC, sim, mas é um risco pequeno a mais. 62 anos e sem medicação há 3 anos, qual seria o melhor deles? Se a doença estiver super estável, talvez não precise tomar nada. Se a doença der sinais, daí tem que tratar como qualquer outra pessoa. Se for uma doença muito forte, pode tratar com um remédio mais forte. Ressonância de órbita para ver lesões, estou com um quadro de nistagmo. Só conversar com você acho que vale a pena. O único médico que estuda a gente antes da consulta. Quanto e quanto tempo tem que fazer ressonância de rotina? Tem um post lá para baixo, nos primeiros posts que eu fiz. O que eu recomendo, no primeiro ano faz de 6 em 6 meses, depois faz anual. Então a primeira faz no tempo 0, a segunda faz com 6 meses, a terceira faz com 1 ano, daí dali em diante faz de ano em ano. 24, 36, depois faz de ano em ano. A alimentação ajuda na sequela também? Ajuda, a alimentação é muito importante. Então para de comer fast food, para de comer porcaria, começa a comer coisa boa, que vai te ajudar muito na fadiga. Tenho mais 30 segundos. Vai te ajudar muito na fadiga, no seu dia a dia. Então, nos últimos 20 segundos, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, domingo à tarde, domingo à noite. Como sempre, a gente se encontra no domingo. Vamos ver depois eu posto a live da próxima semana. Nos vemos no feed, vou responder algumas caixinhas que sobraram ainda de agora. Boa noite, obrigado a todo mundo que esteve aí. Vou deixar a live no feed alguns dias para vocês assistirem. Compartilhem que depois eu tiro.